abra o seu coração, porque você está adentrando em mais um livro da Torá. Por mais que você já tenha estudado muitas vezes esse livro, mas todas as vezes que iniciamos um ano, é um ano diferente do ano passado, o ensino, o Eterno traz, é um sabor diferente, e sempre aprendemos coisas novas, porque a Torá é uma fonte inesgotável de bênçãos. Bom, o nome do livro que o Eterno escolheu é Bamidbar. A palavra Bamidbar quer dizer no deserto. São duas palavras que se juntam. A palavra Midbar é deserto. E esse bet aqui é no deserto. É interessante, vocês estão vendo a foto aí que eu mesmo tirei do deserto do Negev. Negev, em hebraico, também quer dizer sul, porque ele fica no sul de Israel. Olha, não é à toa que essa é a terra que o Eterno escolheu para colocar o seu povo. Não é à toa que essa é a terra escolhida pelo Eterno. Veja como ele gosta de deserto. Você sabe que Israel, só o Negev, que vocês estão vendo uma estrada aqui passando cortando o Negev, eu estou aí em Sde-Boker, uma cidade onde está o túmulo de David Ben-Gurion, o então primeiro-ministro, quando Israel voltou a ser nação 70 anos atrás. Aí eu estou justamente nesse lugar, o túmulo está atrás, e essa é a visão do Negev. Não teria outro lugar para David Ben-Gurion estar enterrado com a sua esposa que não seja o Negev. Eu vou explicar a vocês, para vocês terem ideia, todo o território de Israel, o Negev, o deserto do Negev, ele corresponde a 60%. Você pega todo o território de Israel, 60% dele é o Negev, é o deserto. Sem contar que Israel ainda conta com outro deserto, outros desertos. O deserto do Aravá, que fica na região onde nós temos o deserto de Yehuda, o deserto da Judéia, que faz parte do deserto do Aravá, o deserto do Yam Hamelá, do Mar do Sal, ou seja, o Mar Morto, e vai até Eilat, que é lá no final de Israel, no sul. Então, ainda tem essa parte de deserto ainda. Então, a maioria do território de Israel é deserto. E é interessante que quando, em 1947, quando foi feita a partilha através da ONU e dos britânicos da Inglaterra, Israel foi dividido no meio entre árabes e judeus. David Ben-Gurion, ele disse, nós queremos a parte do Negev. E todo mundo deu risada. Os britânicos deram risada, mas você é louco. Você vai ficar com a pior parte. Ele disse, palavras do próprio velho, como ele era conhecido, o David Ben-Gurion, ele era carinhosamente chamado de velho. Ele disse, o deserto do Negev é justamente para os fortes e para os que têm fé. Para os fortes e para os que têm fé. Ele diz, eu acredito que esse deserto irá florescer. E quando florescer, nós estaremos mais fortes ainda. E, de fato, isso aconteceu. David Ben-Gurion, ele chamou vários cientistas para fazer o deserto do Negev receber vários tipos de árvores diferentes que não as do deserto que já tem. E a maioria deles disseram que era uma loucura, uma coisa que não tinha como, era impossível isso, era contra a natureza. Impossível. Até que uma equipe abraçou
E eles começaram com uma floresta, com uma plantação, e hoje o deserto do Negev produz frutas e flores. Já já nós vamos mostrar para vocês. A maioria da terra de Israel é constituída de deserto. Quero começar lendo para vocês esse texto tão especial. Você está vendo aí uma outra parte do deserto do Negev. Você vê como o deserto do Negev realmente não é para qualquer pessoa. É deserto mesmo. A palavra deserto, midbar, é exatamente em hebraico. Em português, deserto, a gente tem uma ideia muito complicada, né? Algo totalmente sem vida, totalmente escasso e difícil. Mas no hebraico, a língua santa, a língua do eterno, a língua da criação do universo, a língua que o eterno usou para criar todas as coisas, veja que a palavra deserto, midbar, é exatamente a mesma escrita mem, dalet, bet, iresh. A mesma escrita da palavra medaber, falar. Midbar, deserto. Medaber, falar. Ani medaber ivrit. Eu falo hebraico. Ani medaber portuguesi. Eu falo português. Ani medaber anglit. Eu falo inglês. Ani medaber faratit. Eu falo espanhol. Até hoje se utiliza essa palavra é utilizada até hoje no hebraico. As pessoas utilizam essa palavra no dia a dia, medaber, como também continuam utilizando a palavra midbar, deserto. Midbar Yehuda, deserto da Judéia. Midbar Negev, deserto do Negev. Midbar Aravá, deserto do Aravá. Midbar Yam Hamelá, deserto do Mar do Sal, do Mar Morto. Midbar e Medaber são iguais, são as mesmas letras, os mesmos valores numéricos, a mesma raiz. São palavras equivalentes, são palavras iguais. Em hebraico, quando se fala de deserto, se fala de falar. Não é à toa que de toda a Torá, dos 5 livros da Escritura Sagrada, se você observar, as vezes que o Eterno falou, você vai ver que praticamente 99%, para não dizer 100%, vou deixar 1% como dúvida, mas 99% eu tenho certeza, pela Escritura, que ele falou aonde? No deserto. Aonde ele falou, por exemplo, as 10 palavras abençoadas? Aseret Hadevarim. Bamidbar, no deserto. Medaber, falar. Aonde aconteceram os grandes eventos miraculosos, como a abertura do mar, o fechamento do mar, como o man que caiu por 40 anos. Onde foi tudo isso? No deserto. E todos os sinais e maravilhas que aconteceram, todas as vezes que o Eterno falou, onde o Mishkan, o tabernáculo, ficou a maior parte do seu tempo, enquanto o povo estava no deserto. Por que o Eterno escolheu que o povo caminhasse pelo deserto para ir para a terra prometida, ao invés de ir pelo caminho do mar, que seriam apenas 9 a 11 dias de viagem? Muito mais rápido. Porque o Eterno sempre desejou falar ao coração do seu povo. E quando ele fala
no deserto. No entanto, isso é justamente eu retirei esse texto da Haftará, a parte dos profetas. No entanto, eu a persuadirei. No entanto, eu a persuadirei. Eu a levarei ao deserto. O Eterno diz que levaria o seu povo ao deserto. O povo dele, no livro do profeta Roshea, é comparado a uma prostituta, que o próprio profeta foi ordenado pelo Eterno a se casar. Ela era uma prostituta. Gomer. Ela era uma prostituta. Mas o Eterno disse, você vai amá-la com todo o seu coração. E vai se casar com ela. Ela vai estar com você durante o dia, mas à noite ela vai fazer um jeito de sair de casa e continuar na prostituição. E o profeta não entendeu nada disso. Por que isso? E aí o Eterno depois explica a ele, você sente a dor? Sinto muita dor. Porque eu amo muito a minha esposa, mas ela vive me traindo. E o Eterno disse, essa é a mesma dor que eu sinto quando o meu povo adora, serve a outros deuses. Pela manhã eles estão comigo, falam meu nome, parece que me servem, mas à noite eles vão atrás dos bolos de passas, dos deuses, consagrados aos deuses. Eles vão queimar incenso aos outros deuses. Então, quando o Eterno diz esse texto e usa aqui o feminino, está falando da mulher, mas fazendo a comparação com o seu povo. Eu a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Veja, há um jogo de palavras em hebraico, a palavra deserto e a palavra falar, obviamente. Veja aqui o texto em hebraico, midbar, e aqui a palavra e falarei, dibarti. Mas veja que a raiz são essas três letras, o dalet, o bet e o resh. Porque o dalet, o bet e o resh é a palavra davar, palavra. Diber, falar, daber, medaber. Dalet, bet e resh. Davar, palavra, falar. É daí que vem a constituição de deserto. É por quê? Porque é o lugar onde o Eterno fala. É o lugar onde o povo está completamente só. Não há nada ao redor. Só areia, pedras, escassez. É o lugar escolhido pelo Eterno porque o povo não tem a que se pegar, a não ser o Eterno. E sem dúvida, gente, sem dúvida, não há dúvida alguma que esses 40 anos no deserto, não há dúvida quando você lê as Escrituras. Não há dúvida que esse tempo no deserto foi o tempo que o Eterno mais, entre aspas, curtiu o seu povo, mais esteve próximo ao seu povo. Não houve outra época em Israel que o povo esteve mais dependente do Eterno do que quando eles estavam no deserto. Por mais erros que tiveram, mas nenhuma outra geração conseguiu estar tão próximo do Eterno como a geração do deserto. Tanto que no profeta Irmeiarro, Jeremias, no capítulo 2, Irmeiarro, ele é o profeta que o povo de Israel, o povo de Yehuda, Israel já havia sido dividido em duas, a casa de Israel e a casa de Yehuda.
as 10 tribos do norte, as 2 tribos, Yehuda e Beniamim, Judá e Benjamim. As 10 tribos já tinham ido para o exílio, já estavam no exílio, estavam espalhadas pelas nações, mas a tribo de Yehuda e de Beniamim, assim como os levitas, resistiam ainda na terra de Israel. E eles foram os últimos. Foi o clímax, a degradação total do povo de Israel, quando eles foram para o exílio babilônico. E é justamente na época de Irmeiarro, Jeremias. Ele começa o seu livro, claro, depois da apresentação dele, de quem era ele, de como foi o seu chamado. O capítulo 2 de Irmeiarro, ele começa alertando ao povo o seguinte, capítulo 2, a palavra de Adonai veio a mim, vá. A palavra de Adonai veio a mim, vá. E grite aos ouvidos de Jerusalém, Coamar Adonai. Assim diz Adonai. Coamar Adonai. Assim diz Adonai. Lembro-me. Adonai diz, lembro-me de sua devoção quando era jovem. Está falando da geração do deserto. Como a semelhança de uma noiva, como uma noiva, você me amava. Como uma noiva que ama o seu noivo, você me amava. Como você me seguiu pelo deserto, através de uma terra não semeada. Até uma canção muito linda que sempre cantamos. Coamar Hashem, Coamar Adonai, assim diz Adonai. Como você me seguiu pelo deserto, através de uma terra não semeada, através de uma terra em que não se plantava nada, em que não se... Então, quando não se tinha nada para plantar, nada para colher, nada para beber, dependiam totalmente do Eterno, de enviar água, de água sair das rochas, de comida vir do céu. O Eterno diz que sente saudade desse tempo. Eu me lembro, quer dizer, eu sinto saudade. Foi há muito tempo atrás. Mais de 500 anos atrás. Mas eu me lembro. Eu não esqueci. Por mais que a geração do deserto tenha feito coisas tão ruins para com o Eterno, mas nenhuma outra geração ouviu mais a voz do Eterno do que a do deserto. Porque o deserto é o lugar do Eterno falar. Medaber, falar. Midbar, deserto. Veja aqui, Lahem Hine Anohi Mefateia Ve Rolartia Hamidbar Ve Dibarti Aliba. No entanto, eu a persuadirei, eu a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Rocheia 2,16, nas Bíblias cristãs, verso 14. Oséias 2,14. Rocheia 2,16. O deserto é, sem dúvida nenhuma, o lugar preferido do Eterno. Não há dúvida disso. Só você observar. A maioria das vezes, em toda a escritura que ele fala, é no deserto. Na Torá, praticamente toda a Torá. Né? Vamos colocar 1 ou 2%. Mas fora isso, às vezes que ele fala com Abraham Avino, às vezes que ele fala com Yitzhak, às vezes que ele fala com Yaakov, os nossos pais, no deserto. Principalmente no deserto do Negev. Bom, quero mostrar para vocês essa lindíssima foto.
Baruch Hashem. Quero mostrar a vocês como o Eterno escolhe o deserto. Veja essa linda foto. Que coisa maravilhosa, né? É um dos lugares mais belos de Israel. Não só pela natureza, não só pelo clima, pelo som, porque quando você está no lugar, você vê uma foto, mas quando você está no lugar, todos os seus sentidos são aguçados. Olfato, tudo. Realmente é algo inexplicável. Mas o que mais chama a atenção é o significado desse lugar. Esse é o extremo norte de Israel. Vocês estão vendo aí essas águas caindo aqui, elas vêm do Monte Hermon, conhecido como Hermon. Monte Hermon fica no extremo norte de Israel, ele se congela durante o inverno, e a partir da primavera começa o degelo, e essas águas vão caindo de cima, numa grande velocidade, porque vem de uma altura, está num ponto muito mais alto do que esse aí, e essas águas vão descendo, 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 e terminam lá no sul de Israel, no deserto do Aravá, no famoso Yam HaMelach, Mar do Sal, Mar Morto, é mais conhecido como Mar Morto pelas pessoas. Veja que coisa linda esse lugar, o significado, a própria palavra Yarden, Jordão, Yarden, vem da palavra Yered, aquele que desce, porque ele vem do alto. Você imagina um rio que nasce do alto, porque é dali que o Eterno ordena a bênção da perpétua vida, como escreveu David Ameller, o rei David, no Salmo. Hine matov manaim shevet achim gam yachad. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam juntos em união. Que coisa maravilhosa. É tão maravilhoso como as águas que descem lá do Hermon, porque é dali que o Eterno ordena a bênção da perpétua vida, da vida que nunca se acabará. E verdadeiramente, a vida não acaba por causa dessas águas, que praticamente é a única água que tem em Israel, água doce. E essa água vai descendo por todo Israel. É a água que enche o maravilhoso mar da Galileia, que é um lago. A gente chama de mar, mas é lago. Está a 234 metros abaixo do nível do mar. Mas são essas águas aí. É tão lindo esse lugar, porém, nada aconteceu aí. Nada de muito significativo, bíblico, registrado nas escrituras, sinais, prodígios, maravilhas, aconteceu nesse lindo lugar. No mesmo rio, o Eterno escolheu esse lugar. É o mesmo rio, mas não é o mesmo rio. É o mesmo rio, o Yarden e o Yarden. Só que aqui é o Yarden, Midbar e Yehuda, no deserto da Judeia. É o mesmo rio. Porém, como é deserto, as águas já estão barrentas, escuras, como vocês estão vendo. Que minha família aqui, a Sara, a Priscila e aqui a Ruth. Sara, Priscila, Ruth e aqui sou eu, Felipe. Nós estamos aqui num lugar muito significativo, apesar que não é tão belo como o primeiro. Uma primeira foto que vocês estão vendo. Mas é o mesmo rio. Mas qual o lugar que o Eterno mais escolheu? Qual o lugar que aconteceram mais situações especiais, miraculosas na Escritura? Esse lugar, o lugar mais feio, o deserto, Midbar e Yehuda, o deserto da Judeia. Essa é uma foto atual
de semanas atrás, quando eu estava lá. Essa foto anterior aqui é uma foto mais antiga, né? De 2 anos atrás. Esse ano está muito mais cheio o rio do que há 2 anos atrás. Olha só, olha como é interessante esse lugar. São várias situações aqui. Primeira, olha como está cheio aqui, ó. Você nem vê as escadarias. De tão cheio que estava o rio, que choveu muito. Para o Hashem. Essas semanas atrás que passou em Israel. Nós estávamos lá. E presenciamos tudo isso. Algo que nunca vimos nesses 7 anos que visitamos nesse período. Nunca vimos tanta chuva. Aqui vocês estão vendo, tá vendo essa placa amarela aqui? Aqui é justamente a divisa entre Israel e Jordânia. Essa linha aqui, vocês estão vendo aqui, essa boia aqui, já é da boia para cá, Jordânia. Da boia para cá, Israel. Aqui é o limite aonde se pode ir. E aqui é o limite aonde se pode ir. Essa aqui é uma zona mista, vamos dizer assim. Ninguém vai. Ninguém não pode chegar. Do lado de cá, que vocês estão vendo pessoas aqui, é a Jordânia. E do lado de cá, eu vou mostrar outra foto agora, é Israel. Aqui as pessoas aqui estão em Israel. E essas pessoas aqui, Israel. Essas pessoas aqui, Jordânia. A Jordânia é justamente o que no passado era a terra de Moab. A terra de Moab. Aqui são as planícies de Moab, aonde o povo de Israel chegou, aonde Moshe fez o discurso do livro de Devarim. O livro de Deuteronômio é o discurso de Moshe, no último dia da sua vida, quando ele completou 120 anos, quando o povo datava os 40 anos no deserto, quando o povo atravessou. Foi o discurso que ele deu de 3 horas e meia, que é o livro de Devarim. Foi nesse lugar que o povo atravessou com Yehoshua, levando os levitas com a arca, e essas águas se abriram, e o povo passou em seco, e o Eterno ordenou, peguem 12 pedras, para que fique como um testemunho que vocês passaram por esse lugar a seco, que as águas se abriram, representando as 12 tribos de Israel. Nesse mesmo lugar, olha que como é interessante os lugares, como é interessante as coisas do Eterno. Olha só. Nesse mesmo lugar, nesse mesmo local, o profeta Eliahu Hanavi, o profeta, Elias, ele com a sua capa, ele bateu nas águas e as águas se abriram. Ele bateu novamente e as águas se fecharam. Esse mesmo local. Esse local é que dá de frente para Jericó. Jericó está bem próximo daí. A cidade mais próxima desse lugar é Jericó. Estivemos lá esses dias. Vou mostrar para vocês uma foto já já. Foi justamente quando o povo atravessou, e também foi justamente onde o profeta Elias, quando estava com a companhia de Eliseu, bateu com a sua capa e as águas se abriram. Depois, o próprio Elisha, nesse mesmo local, tá vendo essas árvores aqui? Não são claro que não foram as mesmas, obviamente, mas nesse local, você se lembra da história? Uma história muito bonita, muito mesmo.
Discípulos dos profetas se organizaram para fazer uma casa que desse todos eles, porque onde eles habitavam estava muito apertado. Então, eles pediram. O que é que eles pensaram? Vamos cortar madeira e com essa madeira vamos fazer a casa. Eles não tinham nem o instrumento para cortar madeira, que era um machado. E eles foram e pediram emprestado. A escritura não diz a quem, mas a pessoa a quem eles pediram emprestou. E eles começaram a cortar. Eles começaram a cortar a madeira e, de repente, por um lapso ou por um acidente, estava próximo ao rio, o lugar onde eles estavam cortando, o cabo do machado caiu, o ferro do machado, o aço caiu dentro desse rio. Veja, imagine só como, se fosse lá no Iadém, lá no norte de Israel, dava até para ver, porque a água é cristalina. Agora aqui é impossível. Quando você lê o texto que o machado caiu no deserto da Judéia, é esse lugar aí. Próximo a Jericó, é aí. Como é que dá para ver o machado aí? Não dá para ver nada. E não pensa que o rio, por ser tão curtinho, de margem a margem, é um rio tão simples, né? Muito simples mesmo, o Iardém, que assim são as coisas do Eterno. Mas ele tem uma certa profundidade. O centro ali, ele tem uma certa profundidade. Quem não souber nadar, né? Logo no começo, ele já tem uma certa profundidade, já na margem. Principalmente quando chove muito. Eles ficaram desesperados e chamaram o profeta Elisha e meu pai, o que vamos fazer agora? Esse machado era emprestado, nós tomamos emprestado e como é que vamos fazer? Ele, calma, fiquem calmos, me digam apenas aonde o machado caiu e apontaram e diz o texto que ele colocou o seu cajado no lugar e eu acredito piamente o cabo do machado flutuou. Que coisa incrível. Veja quantas coisas aconteceram nesse lugar. Mas não para por aí, não. Vocês lembram do famoso Naamã? Naamã, o comandante sírio, que era condecorado e muito bem visto pelo rei de Arã, apesar de ter conquistado tantas batalhas, apesar de ter conquistado tantas vitórias para Arã, mas ele não era feliz porque ele estava com uma das piores doenças da época, Saraat, que as pessoas chamam de lepra, mas é diferente de lepra, claro. Uma doença, na época, considerada incurável, totalmente contagiosa, e ali uma pessoa que estava com Saraat, ela tinha que ficar afastada de todo mundo, não podia estar na presença de ninguém, para não passar também, tinha que ficar isolada e praticamente a sua vida social e a sua dignidade acabava ali. Não importava se ele era rico, milionário, poderoso, acabou. Ele, através de uma menina israelita, que disse para ele, procure lá em Israel, que lá tem um profeta chamado Elisha, um homem de Elohim, e com certeza ele vai resolver a sua situação. Isso aconteceu, ele foi lá em Israel, carregado de ouro, de prata, querendo com isso até, né, se for por pagamento, para que ele faça isso por mim, eu vim preparado, e veio mesmo, com bastante ouro, bastante prata, roupas finas. E quando ele chega lá
a casa do profeta, aonde o profeta estava, próximo a esse lugar, no deserto, Midbar e Yehuda, no deserto de Yehuda. O profeta disse a ele, olha, nem recebeu ele, mandou o ajudante. Diga a ele para ele ir se banhar no Iardém, lá no deserto, 7 vezes. 7 vezes. Quando ele terminar, na 7ª vez, quando ele se levantar, a sua pele estará como a de um bebê. Ele se revoltou. Naamã se revoltou. Eu não vou me rebaixar uma coisa dessa, a uma água dessa. Lá no norte tem águas muito melhores. As águas da Síria, dos rios da Síria, são muito melhores. De fato, são cristalinas. Como, por exemplo, a água do Iardém, lá no norte, cristalina. O deserto é lugar de se humilhar. E é se humilhando que se aproxima do Eterno. É se humilhando que ouvimos a voz do Eterno. Ele não queria, não. Até que um dos seus servos disse, mas, meu pai, uma coisa tão simples como essa, se ele tivesse te pedido uma coisa mais difícil, mas uma coisa dessa, que vai tirar pedaço? Você não quer ser curado? O que te custa? No mínimo, você vai sair como você está agora. Vai tirar pedaço. No mínimo, você vai sair igual. No mínimo. E quando ele saiu pela 7ª vez, graças ao servo que deu um excelente conselho a ele estava curado. Aconteceu nesse local. Aí foi o local onde Yohanan Hamatbil, Yohanan imersor, convidava o povo a techuvá, ao arrependimento, a se banhar nas águas barrentas, que representa realmente a humildade. Porque uma água dessa não dá a dimensão à pessoa que ele vai sair limpo. É a humildade. É o local. É o deserto. O lugar onde o Eterno fala. Olha que coisa maravilhosa esse lugar que vocês estão vendo. Bem próximo aí ao Iardém, ao Jordão. Claro, o Jordão, nesse momento, já acabou, porque já iniciou o Mar Morto. O Jordão terminou. Termina o seu curso enchendo o Yam Hamelá, o Mar do Sal. O Jordão leva a vida para tanta gente. O Mar Morto não dá, recebe e não dá a ninguém. Por isso, é justamente o símbolo, porque nesse local, nessa redondeza do Mar Morto, que é o ponto mais baixo do planeta Terra, era onde habitava Sodoma e Gomorra. Um lugar de pessoas que foram destruídos não por causa dos seus pecados sexuais. A Escritura diz que eles foram destruídos porque eles negavam alimento aos necessitados. Eles negavam pão aos necessitados. E Ezequiel 16, 49, 50. E também todos os sábios do Talmud que nos trazem essas explicações. Como eles eram totalmente inflexíveis com o necessitado. Eles preferiam enterrar a comida do que alimentar o necessitado. O símbolo do Mar Morto é exatamente igual. Recebe, recebe, recebe e não dá nada a ninguém. Por isso, esse local que era muito fértil, porque não tinha sal antes, era o final do Jordão e era um lugar muito verde, porque Lot, quando discutiu com seu tio Abraham, e Abraham disse, escolha
um lugar para você ir, um lado para você ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ou seja, se você for para o leste, eu vou para o oeste. E isso me faz lembrar de Ben Gurion. Porque, obviamente, Lot escolheu o lugar mais fértil, o lugar do Rio Jordão. E sobrou para Abraão o Negev. O Negev. O deserto do Negev. Beersheba. O que tem ali? Nada, não tinha nada. Mas Lot, que foi levado pelas verdes campinas, não sabia o que... Às vezes, um caminho largo, você pensa que o caminho é um caminho bom, é um caminho de vida, e o final é de morte. O melhor caminho é o deserto. É o caminho estreito. O caminho difícil. O caminho que serve para os fortes, para os que têm fé, como diz David Ben-Gurion, é o caminho do deserto. O deserto é para quem tem fé, confiança no eterno, para quem ama Adonai. O deserto é o caminho da Techuvá. Os 42 estágios da Techuvá são no deserto, pessoal. No deserto. Techuvá é deserto. Não é pelas águas tranquilas, não. É deserto. Na verdade, tem águas tranquilas, mas depois, quando você acredita que vai ter e acaba tendo. Quando você acredita que vai florescer e acaba florescendo. Como vamos mostrar a vocês. Terminando a história do deserto do Mar Morto, era tudo verdinho, mas um dia caiu fogo do céu, misturado com enxofre, e essa combinação foi muito sal para esterilizar a terra. Tanto que até hoje não nasce nada. E o lugar que é água doce, não tem peixe, não tem vida, não tem nada, não tem planta, não tem nada. Por causa da grande quantidade de sal. Que muitos não conseguem entender por quê. Mas isso aqui não é um mar, está a 432 metros abaixo do nível do mar. Como pode ter sal, tanto sal aqui? 10 vezes mais do que qualquer oceano da Terra. 10 vezes mais. Que você não consegue afundar. Você flutua nessas águas. A areia, quando você consegue pisar, você pensa que é areia, mas é sal. Eu trouxe muito sal do Mar Morto. Pedras de sal. Trouxe sal para mostrar às pessoas. Olha, isso aqui é uma prova. Isso aqui é uma prova da palavra do Eterno. Que nesse lugar era Sodoma e Gomorra. E realmente aconteceu a história. E até hoje está aqui como um testemunho. Virou um deserto. O lugar virou um deserto. Esse deserto que vocês estão vendo agora aí é o deserto de Qumran. Qumran. Não sei se dá para ver, mas aqui existem muitas cavernas. Olha só quantas cavernas. A foto está um pouco longe. Essa foto foi tirada também há algumas semanas atrás. Dezenas de cavernas. Olha aqui, ó. Esse lugar é muito significativo, pessoal, porque aqui, nesse deserto de Midbar Aravá, o deserto do Aravá, mas é mais chamado deserto do Mar Morto, né? Porque está de frente aí para o Mar Morto. Esse lugar, apesar de ser tão inóspito, tão afastado, mas esse lugar tão sem vida, mas esse lugar guardou muita vida. Em 1947, uma cabra acabou se desgarrando do rebanho e um jovem adolescente beduíno, com medo do seu pai reclamar, foi atrás dela. Ela entrou em uma dessas cavernas. Ele não sabia em qual. Ele jogou uma pedra para ver se ela saía, dentro de uma dessas cavernas. E ouviu um som de um jarro quebrando. Foi quando foram descobertos os maravilhosos
manuscritos do Mar Morto. Esse lugar é extremamente significativo. Praticamente todos os livros da Escritura Sagrada, com exceção do livro de Esther, foram achados e estão lá no Museu de Israel, dentro do museu, em um local chamado Santuário do Livro. Como eu falei semana passada para vocês. Inclusive, quero mandar um grande abraço para um amigo nosso chamado Frank Abdallah. Ele é árabe e trabalha em uma loja sensacional aí desse lugar, Qumran, tem uma loja aí no meio desse deserto, incrível, com restaurantes, tá? Uma pessoa espetacular, ele morou muitos anos no Brasil, inclusive morou na minha cidade por 5 anos, né? Ele tem até um filho aqui. Frank, grande abraço para você, para sua família, e espero te encontrar de novo. Uma pessoa sensacional. Nós tivemos, sempre que vamos a Israel, nós amamos encontrar brasileiros ou pessoas que vieram aqui no Brasil, independente se é judeu, se é árabe, se é cristão, ou não importa. Nós nos relacionamos com todas as pessoas em Israel. Árabes, judeus, isso, cristãos. Nós temos, fazemos questão disso. Não fazemos acepção de pessoas jamais, né? Nós andamos em lugares de árabes, nós andamos em lugares predominantemente que tem judeus, lugares predominantemente que tem cristãos. Isso para a gente não tem problema nenhum, né? Não somos ligados a nenhum grupo e temos total liberdade. Isso é maravilhoso, porque você tem contato com diversas pessoas e você pode ter uma ideia muito mais abrangente do que é Israel. Bom, grande abraço, Frank, espero te encontrar de novo, querido. Vamos lá. Olha que lugar maravilhoso do deserto. Gente, esse lugar aí, vocês estão vendo aqui, né? O íbex, e aqui a fêmea, né? E aqui o filhote. Olha só, ele tá mamando aqui, ó. Tá mamando, tá procurando aqui a teta da sua mamãe. Eu consegui tirar essa foto. Deserto, você tá vendo, deserto do Arafá, né? Olha, só chove no deserto do Arafá normalmente 25 milímetros de água por ano. E tem um clima extremo. Tem certos momentos do ano que chega a fazer 60 graus centígrados. Porém, nesse lugar, o deserto do Arafá, 60% das exportações de legumes frescos de Israel saem daí. É incrível. É incrível. Esse lugar é chamado En-Gedi, Midbar Arava. En-Gedi quer dizer a fonte do cabrito. A fonte do cabrito. Tem muitos aí, caprinos, bastante. Gente, no meio do deserto, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa especial. Essa é a Nahal David, porque David ficou escondido nesse lugar de Shaul, quando ele escreveu o Salmo, o maravilhoso Salmo. Elevo os meus olhos para os montes, para as montanhas. Essa einai el reharim. Meai yavo ezri meim Hashem. Ose shamaim vaaretz. Elevo os meus olhos para as montanhas, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Eterno, que fez os céus e a terra, Criador dos céus e da terra. Salmo 105, verso 41. Salmos, Tehilim, 105,
verso 41, nos diz o seguinte: fendeu a rocha e água jorrou, fluindo como um rio sobre o solo seco, porque se lembrou de sua santa promessa feita a seu servo Abraão. Isso é totalmente, você olha para isso, você observa um lugar como esse, é o mesmo lugar desse aqui, ó. Vou voltar aqui a foto, pronto, é o mesmo lugar. Daí onde está até essa água que vocês viram, dá aproximadamente 200 metros. Deserto, deserto, árido, árido totalmente. Aqui no Brasil não temos deserto. Nós temos sertão, mas não deserto. Olha só, que lugar maravilhoso. É exatamente o cumprimento dessa profecia, como também do profeta Yeshayahu, Yeshayahu, capítulo 35. Graças ao Eterno. Baruch Hashem. Graças a Adonai. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Veja, Yeshayahu, capítulo 35. Yeshayahu, capítulo 35. O deserto e a terra seca se alegrarão. Baruch Hashem. Aravá, que é esse deserto aí. Midbar, Aravá, deserto do Aravá. Aravá se regozijará e florescerá como lírio, irromperá em flores, se regozijará com alegria e cânticos, receberá a glória de Lebanon, o esplendor de Carmel e Sharon, regiões lindíssimas de Israel. Eles verão a glória de Adonai, o esplendor do nosso Elohim. Como também no próprio livro do profeta Yeshayahu, mais uma linda profecia, no capítulo 27. Capítulo 27, verso 6. Está chegando o tempo em que Yaakov lançará raízes, Israel brotará e florescerá, e encherá toda a terra com frutos. Que coisa maravilhosa. Tudo isso não são meras palavras, pessoal. Isso é verdade. Primeiro, águas no meio do deserto. Águas. E não é que está chovendo, não. Isso é continuamente. Algumas partes do ano isso fica muito mais forte, outras fica mais fraco, mas sempre há águas, a Nahal, o córrego, no meio do deserto. E não vem de cima, lá do alto da rocha, como o Eterno prometeu. Olha só, olha as frutas. Frutas! Nós aqui no Brasil, nós temos o país, em relação à água potável, mais abençoado da Terra. Não há lugar no mundo onde se tenha mais água potável do que o Brasil. Que lugar que tem água potável? É o Brasil. É um lugar abençoado. Mas nós não temos a mesma quantidade e variedade e qualidade de frutas que se produz no deserto. No deserto do Aravá. Olha só que coisa fantástica. Israel exporta frutas para toda a Europa. É um dos maiores exportadores de frutas para toda a Europa. Tutsadé, morango. Duvidevanim, cerejas. Pêssegos. Maçãs. Vários tipos de frutas. Mandarinot, tangerinas. E muitas outras, ameixas.
Teená, figo, que é um fruto típico da terra. Esses outros frutos vieram depois, vieram recentes agora, com esse florescimento. Mas teená, o figo, anavim, uvas. Baruch Hashem. É maravilhoso. Tamarim, tâmaras, no meio do deserto. O que mais tem? Não há lugar no mundo que tenha mais tâmaras do que o deserto do Arabá. Por metro quadrado. É muita tâmara, gente. Romanim, romãs, afarsaquim, pêssegos, abacaxis, banana, bananote, bananas, tapuzim, laranjas de altíssima qualidade. Olha só, frutas e mais frutas que vêm do deserto. 70% de Israel, praticamente 75%, é deserto, gente. Só o Negev são 60%. Olha o morango. Recentemente, eu adquiri morangos. Gosto muito de frutas, demais. E assim que cheguei em Israel, a primeira coisa foi comprar frutas. A que eu achei, a primeira que eu vi foi morango. Olha, nunca provei um morango tão doce como esse. Até os mais verdes eram doces. Doces. Extremamente doces. Parece que colocou açúcar. Gente, praticamente você não vê aqui no Brasil. Dúvida, Evanim. Deliciosas. Tive o prazer também de degustar. Cerejas. Dúvida, Evanim. Aqui no Brasil você não vê isso. Só se for importação. Muito difícil. Vem de fora. Quando você vê cereja no Brasil, você olha, não é daqui, é de fora. De Chile, de outros lugares. Olha só as flores do deserto. Deserto! O deserto floresceu. Você sabe que o maior exportador o maior exportador de flores do mundo é os Países Baixos, ou seja, a Holanda. Israel é o segundo maior. Da Europa, Israel é o segundo maior exportador de flores do mundo para a Europa. Não do mundo, para a Europa. O maior é a Holanda. Israel está em segundo lugar. Mas você sabe que a Holanda importa flores de Israel. Israel exporta para a Holanda, que é o maior produtor do mundo. Porque Israel tem flores que os holandeses não têm. Os holandeses eles gostam muito de flores. E de flores diferentes. Israel tem flores diferentes. Israel tem flores bicolor, tricolor, com 4 cores e até com 5 cores na mesma flor. Flores pretas, por exemplo. Existem flores pretas em Israel, pra você ter ideia. Gente, e o mais interessante é que é no meio do deserto. A profecia se cumpriu. O sonho que Israel tinha, que um dia essa profecia fosse se cumprir, realmente se cumpriu. E o Eterno colocou as pessoas certas durante essa trajetória desses 70 anos à frente de Israel. Olha aí, ó. Gente, isso aqui é deserto do Aravá. Esse deserto. Olha só a produção de tomates, produção de hortaliças, pimentões vermelho, amarelo e também o verde. O verde é o menos produzido. As pessoas gostam mais do vermelho e do amarelo. Todo lugar você vê pimentão em Israel. Eles comem pimentão café da manhã,
almoço e jantar. Tomate, de manhã, almoço e jantar. Cebola, de manhã, almoço e jantar. Pepino, de manhã. Belafofonim, pepinos, de manhã, almoço e jantar. Flores, tomates, olha os tomates aí, tomate cereja. Impressionante, isso é deserto. Tudo isso aí é irrigação. Eles conseguiram fazer cada gota de água. Você sabe que Israel é pioneiro e isso hoje praticamente está no mundo inteiro. No mundo inteiro. A questão do gotejamento. Por gotejamento, irrigação por gotejamento, isso é algo criado em Israel, e eles inventaram isso, eles não têm água, então vamos aproveitar da melhor forma, gota por gota. E produzem os melhores frutos. Estudaram, chegaram à conclusão, o Aravá, o deserto do Aravá, estão lá vários cientistas, centros de pesquisa avançadíssimos, com irrigação por gotejamento computadorizada, de acordo com cada planta, cada espécie de planta, estudando o que cada uma precisa por dia de gotas de água, dependendo do clima, da estação do ano, do momento. E o horário exato disso acontecer é impressionante. Milhões e milhões de litros de água vêm lá da Galileia, e são bombeadas 320 quilômetros de distância. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, essa distância de bombeamento de irrigação até o deserto. E o deserto floresceu. Antes era algo impossível. Mas o deserto é o lugar para gente forte, para gente que é forte, para gente que tem força, para gente que olha para a situação e diz, e muitos vão dizer, não tem jeito, não tem. Mas uma pessoa forte, ele olha e diz, ele pensa o contrário. Ah, esse aqui é o meu lugar. Porque aqui ninguém quer. Então, eu vou aproveitar. E vou degustar mais dele. Deixa o outro lugar onde todo mundo está, aonde todo mundo quer ir, aonde é mais fácil, deixa para as outras pessoas mais fracas. E no final, esse lugar que é mais fácil, com muita gente, ninguém usufrui, porque eles não sabem dividir, eles não sabem, eles são egoístas, pessoas assim, pessoas fracas são pessoas egoístas, pessoas fortes são aquelas que dividem, pessoas fortes são aquelas que não revidam, que não se vingam. Pessoas fortes são aquelas que recebem um tapa no rosto e dá outra face, como ensina Yeshua. Essas são as pessoas fortes, não fracas. Isso quer dizer, não revidam, dividem o pão. Essas são as pessoas fortes. São pessoas do deserto. É o povo da Techuvá. Nós vivemos no deserto. Porque a Techuvá é no deserto. Todos os nossos passos, todos os pontos, todos os estágios, os 42 descritos no próprio livro, onde estão os estágios da Techuvá? Na última paraxá do livro de Bamidbar. É aqui que descobriremos. É aqui que nós descobriremos, nesse livro, os 42 estágios da Techuvá, ou seja, do retorno ao eterno. Desde o início da libertação do Egito até o ápice, que é tomar posse da terra. 42 estágios. É nesse livro que nós descobriremos
onde cada tribo irá se assentar, onde cada tribo irá ficar, como iremos nos organizar de acordo com a vontade do Eterno. Olha que lugar fantástico. Eu estive há poucos dias, né? Não poucas semanas, porque não tem mais de uma semana. Uma semana e alguns dias. Esse é o deserto Midbar e Yehuda, deserto da Judéia. Olha que lugar incrível. Esse é justamente Jericó. Que lugar fantástico, pessoal. Deserto. Olha só. Essa é a principal montanha da Judéia, a mais alta de todas. O monte mais alto de toda a Judéia. Essa é a famosa montanha da tentação. Veja, tá pequeno aqui na foto, mas não sei se vai dar para você ver. Olha só esse monastério aqui, escavado na própria montanha. Que coisa linda, que coisa incrível. Esse monastério é justamente para se lembrar da história da tentação de Yeshua no deserto. Aonde ele estava? No deserto. E aqui você pega um bondinho. Você está vendo aqui o bondinho aqui? E olha, existem muitos em Israel. Esse é 1,250 km de distância. É muito longo. Extremamente longo. É um passeio sem igual. Gostei muito de conhecer Jericó. Bom, vamos ler alguns textos. Salmos 107, do verso 4 ao verso 16. Vamos ver o deserto nesses textos. Baruch Hashem. Salmo 107, verso 4. E você fica com a imagem aí na montanha da tentação. Essa foto não foi tirada de baixo. Ela é muito alta. Você vê? Olha aqui, ó. Tem mais para baixo aqui ainda. Isso aqui já é alto. Aqui já é uma parte alta já da cidade. Tem muito mais para baixo aqui ainda no meio do deserto. Essa foto foi tirada do próprio bondinho. Eu mesmo tirei essa foto. Então, até parece que não é uma montanha muito alta, mas é muito alta essa montanha. É a montanha mais alta, o monte mais alto de toda a Judéia. De todo o deserto da Judéia. 107, Salmo 107, verso 4. Eles vagaram em um deserto, em caminhos que passam por lugares devastados, sem encontrar nenhuma cidade habitada. Tiveram fome e sede. E sua vida se extinguia. Em suas aflições, clamaram a Adonai, que os libertou de suas angústias. Pelo deserto é lugar de falar com o Eterno, de ouvir a voz dele. Deserto é lugar de clamar por socorro a Adonai. E ele chegar e atender. Porque nós não temos nada no deserto e no deserto é quando reconhecemos que não temos nada, somente o Eterno, que dependemos totalmente dele. Como Moshe Rabbeinu, ele disse, Adonai, não posso dar um passo se não for através da tua presença. Não posso dar um passo à frente. Isso a gente entende no deserto. Porque quando você está num lugar com plantações, com animais, como o povo encontrou quando chegou na terra de Israel, que tomou posse, e o Eterno fala justamente isso. Depois que vocês chegaram, tomaram posse, plantaram, colheram, e os seus animais deram crias, vocês se esqueceram de mim.
Para que iam precisar mais do Eterno? Ele disse, para que vocês iam precisar mais de mim, se vocês tinham tudo? Agora, no deserto, quando não se tem nada ao alcance, é esse lugar que nós temos que estar constantemente, povo da Techuvá. Bamidbar, no deserto. Continuando. Verso 8. Verso 7. Conduzi-os por um caminho direito a uma cidade onde eles podiam viver. Que eles deem graças a Adonai por sua graça, por suas maravilhas em favor da humanidade, porque ele satisfez o sedento e fartou plenamente o faminto. Alguns deles viviam nas trevas, na escuridão, na escura treva mortal, presos em misérias e cadeias de ferro, porque tinham desprezado a palavra de Hashem, a palavra do Eterno. E você sabe, né? Davar, palavra, tem a ver com midbar, deserto, medaber, falar. Já falei para vocês no começo. Há uma relação muito grande. Tanto que a palavra do Eterno foi entregue aonde? Midbar, Sinai, no deserto do Sinai. Eles viviam em cadeias de ferro, presos em misérias, numa escuridão mortal, porque tinham desprezado a palavra do Eterno e desdenhado do conselho do Altíssimo. A palavra Torá quer dizer instrução, ensino. Desdenharam da instrução, do conselho do Eterno. Quem faz isso vive na escuridão, vive em miséria, em ruína, vive preso em uma cadeia de ferro. Também, Salmo 136, verso 16, tem algo também sobre deserto. Salmos 136, verso 16. Aquele que conduziu seu povo através do deserto, porque sua graça dura para sempre. Que leolam chasdo. Que leolam chasdo. Porque sua graça dura eternamente, para sempre. Não tem fim. Por isso, por sua graça durar para sempre, ele conduziu o seu povo pelo deserto. Por que Adonai conduziu o seu povo pelo deserto? Por que Adonai conduziu o seu povo pelo deserto e não pelo caminho do mar? Que era muito mais rápido e muito mais fácil. E muito menos desgastante. O texto diz, porque sua graça dura para sempre. Pelo fato da graça do Eterno durar para sempre, ele conduziu o seu povo pelo deserto. Pelo fato da Hesed Adonai, da graça de Adonai durar para sempre, ele conduz o seu povo pelo deserto. Ele nos conduz pelo deserto. Nunca mais, quando você ouvir essa palavra, midbar, deserto, se desespere. Não. Não. Se alegre. Deserto é lugar de gente forte. Ha'il, em hebraico. Você sabe que a palavra Eshet Ha'il, você já ouviu essa palavra? Eshet Ha'il, mulher virtuosa, é assim traduzido. Mas, na verdade, a tradução não é essa. A gente fala mulher virtuosa porque é uma tradução muito antiga das escrituras, mas está errado. Ha'il não é virtuosa. Ha'il é forte. Forte. Resistente. A mulher virtuosa é a mulher forte, resistente, preciosa como a pérola. Você sabe que a pérola é muito dura, né? Além de ser preciosa, ela é muito resistente, muito dura. Assim é a mulher Eshet Ha'il. É a mulher, ela é forte, ela resiste. É justamente ela que consegue viver no deserto. No deserto é lugar de gente forte, de gente que tem fé, de gente que tem confiança no Eterno.
Aparentemente, para as pessoas que estão fora, olham para o deserto e dizem, mas que coisa horrível, eu jamais vou andar por aí. Esse é o caminho do arrependimento. É o caminho das mitzvot, dos mandamentos. É o caminho de guardar a Torá. Parece ser um lugar totalmente desabitado. Parece ser um lugar inacessível. Guardar o Shabat, celebrar as festas do Eterno, guardar os mandamentos, amar o próximo como a si mesmo, amar até aqueles que nos odeiam. Parece ser algo impossível. Não se vingar, não falar mal dos outros. Parece ser um lugar, em suma, guardar os mandamentos. Parece ser algo, alimentação kasher, alimentação apropriada. Parece ser algo inacessível. Mas é para gente forte. É deserto. É um lugar que poucos vão. Mas os que vão acabam desfrutando muito mais. Porque não tem concorrência. Porém, no deserto, a gente aprende a dividir o pão. A gente aprende a ensinar o outro. A gente passa a informação para o outro. A gente está no deserto, a gente não guarda para nós quando sabemos que lado entrar. Chega no deserto, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para frente, eu vou para trás. O que é que eu faço? Alguns sabem a informação correta e dizem, eu não vou falar nada, eu vou deixar ele ir e vou sozinho. Não. Fazemos questão de dividir o pão. Não, é por aqui, querido, é por aqui. É por aqui, tenho certeza. Eu vi aqui, eu aprendi aqui. Nós da Techuvá temos esse compromisso. Vocês são testemunhas disso. Nós amamos ensinar. E o objetivo não é outro que não seja o amor e a gratidão ao Eterno. O amor por Ele, a confiança nele, a fé e o amor ao próximo. Não há outro, não há nenhum outro interesse que não seja esse. O povo da Techuvá não tem outros interesses que não seja esse. Dividir o pão. Abençoar o próximo. Porque nós sabemos que quando abençoamos, nós somos abençoados. Não temos outros interesses. Nem interesses de se tornarmos conhecidos, nem interesses financeiros, ou qualquer outro tipo de interesse. Não temos isso. O povo da Techuvá não tem isso. O povo da Techuvá ama dividir o pão. Ama ensinar. Sem querer nada em troca. Esse é o povo forte que está no deserto. Você tem água. E deserto precisa de água. Você sabe que quanto mais você dividir essa água, mais água você vai ter. Ao contrário. Tudo isso você aprende no deserto. O deserto é para nós, pessoal. O deserto é para um povo que saiu do Egito. Um povo que não está mais acorrentado. Que pode andar seguindo a nuvem de Hashem. Se a nuvem para. Se a nuvem prossegue. Para o Hashem. Para o Hashem. Esse é o deserto. Lugar de gente forte. Graças a Adonai. Lugar de gente forte. E cada vez mais vamos nos fortalecendo. E cada vez mais coisas novas aparecem da parte do Eterno. O mar se abre aqui. Uma água mará, amarga. Uma água amarga se transforma em doce ali. Uma água sai da rocha ali. O maná cai do céu aqui. O Eterno fala as 10 palavras ali. E assim vai. Para o Hashem. É coisa boa o deserto para o Hashem. Mas é só para gente forte. Os fracos não conseguem trilhar o deserto.
fracos é o caminho largo mesmo. O caminho que todo mundo vai. O caminho que toda a manada vai. O óbvio. O caminho do sistema desse mundo. O caminho da Torre de Babel. Que todos se juntam, porque todos estão vendo ela. No deserto não tem torre. No deserto não tem placa. No deserto não tem nada. Não tem cidades habitadas, como vimos aqui. Outro texto. Para o Hashem. Ah, sim. Yeshayahu, 35. Olha só. Yeshayahu, 35. Isaías, 35. Volta um pouquinho aí. Isso, mais um pouquinho. Para o Hashem. Que delícia. Esse suco de cupuaçu que a minha esposa fez. Mais uma vez. Para alegrar meu coração. Yeshayahu 35, verso 1. Nós já lemos, né? Já lemos, sim. O deserto e a terra seca se alegrarão. Aravá se regozijará e florescerá como lírio. Não vale a pena repetir, né? E romperá em flores, se regozijará com alegria e cânticos. Receberá a glória de Lebanon, o esplendor de Carmelo e Sharon. Eles verão a glória de Adonai, o esplendor do nosso Elohim. Mas sabe quem é que vê isso? Só os fortes. Aqueles que não desistem, que não voltam atrás, que continuam caminhando. Mesmo que olhem para frente e só veja deserto. Mas os que acreditam logo vão ver uma água caindo de cima, brotando das rochas, plantações, flores, frutos. Para o Hashem. Deserto é para os fortes. Deserto é para o povo do arrependimento. Deserto é para os humildes. Ezequiel 20. Ezequiel. Graças a Hashem. Abençoado seja a sua, Adonai. Capítulo 20 de Ezequiel, verso 34. Antes do verso 34, por favor, eu não consigo, eu não admito a ideia de chegar nesse capítulo e não ler, para o Hashem, o verso 6. No dia em que levantei a minha mão, diz Adonai, viu? No dia em que levantei a minha mão para eles, prometendo tirá-los da terra do Egito para uma terra que eu havia separado para eles, Eretz Zavat Halav Udevash, a terra que mana leite e mel, a mais linda de todas as terras. Olha só, o Eterno diz, a mais linda de todas as terras. Mas 70% é deserto, como é que é mais lindo de todas as terras? Porque é nesse lugar. Por que é mais lindo? Não existem lugares mais bonitos? Até aqui no Brasil mesmo, Suíça, Canadá, o próprio Brasil, muito mais bonito. Mas nenhum desses lugares é tão significativo, tão estranho como Israel. Você vê um lugar que é deserto e ao mesmo tempo que neva. Um lugar que ao mesmo tempo é deserto, neva e tem um lago que chamam de mar, que você não afunda. E é o ponto mais baixo do planeta Terra. Um lugar onde os lagos e os rios são tão pequenos, mas são os mais conhecidos do mundo. Qual o rio mais conhecido que o Jordão no mundo? Me diga. Não existe. Em todas as gerações da Terra.
Não é possível que os nossos antepassados, há 200 anos atrás, nunca tinham ouvido falar no Rio Jordão. Todos ouviram, gente. Porque é um rio que está na mente de todo mundo que um dia ou já leu a Bíblia ou já ouviu falar. O Lago da Galileia, o Mar da Galileia, que veja, é uma terra tão estranha que não é mar, mas o povo chama de mar. Existe um lago no mundo mais conhecido que o Mar da Galileia? Não existe. Por causa do nosso Mashiach. Não existe. É a terra mais linda de todas. Porque aqui nós vemos, nesse lugar, nós vemos com os nossos próprios olhos a Escritura Sagrada. Os lugares descritos, que não são lugares utópicos, lugares que não existem, como na mitologia grega, que trazem lugares que nunca existiram, lugares completamente fora da realidade. Os lugares são reais. Os rios, as águas, os desertos, as montanhas, os montes, as cidades, todas existem e continuam lá como uma prova irrefutável da Escritura Sagrada. Como estivemos agora, recentemente, quando estávamos voltando já, no último dia de viagem, estávamos indo em direção ao aeroporto, demos uma paradinha, achamos um lugar escondido, escondidíssimo, pouco conhecido, pouco visitado, pouquíssimo visitado. Kiryat Yearim, o lugar onde a arca ficou, na casa de uma pessoa tão simples, chamado Oved Edom, onde a arca ficou. Uma pessoa tão simples que, apesar da arca ter ficado lá, a arca da aliança, ele não tirou proveito nenhum disso. Ele não fez da sua casa um lugar de visitação, um lugar de adoração. Ele não cobrou para as pessoas irem lá. Ele não se promoveu com nada disso. Por isso que o Eterno abençoa a vida dele. São pessoas assim, que não se aproveitam da Escritura Sagrada para o seu bel prazer, para a sua promoção. Esse é o povo da Techuvá, entendeu? Fiz questão de ir lá, de um lugar maravilhoso. Quando você vai num lugar assim, você entra, você sente a presença do Eterno, e imediatamente o Eterno fala ao seu coração. É esse lugar que é significativo. Coisas maravilhosas aconteceram aqui. Bom, vamos ler o texto de Esdras 20, né? Às vezes eu falo demais. Esdras 20, verso 34. Eu os trarei dentre os povos. O Eterno promete. Eu os trarei, e trouxe, né? Está trazendo. E o povo está fazendo techuvá. Eu os trarei dentre os povos e os ajuntarei dentre as nações em que foram espalhados. Sim, com mão poderosa, com braço estendido e derramamento de fúria. Eu os trarei para o deserto dos povos e os julgarei face a face. Veja aonde o Eterno leva o seu povo para julgá-lo. Quando fala juízo, é expiação. É fazer com que o povo se arrependa. É fazer com que o povo confesse os pecados. Ou, então, escolher o caminho da condenação. E qual o lugar escolhido para o Eterno falar face a face com o seu povo? Deserto. Não importa onde seja. O Eterno, inclusive, chama o deserto dos povos. Não importa onde esteja, lugar do Eterno falar é deserto. É no deserto. Afastado. Então, meu querido,
caminho da Techuvá, não é o mesmo caminho dos povos. Não são as estradas que foram abertas. Isso é engraçado, porque Roma, o Império Romano mesmo, eles são pioneiros nisso, né? Em abrir as estradas. Eles inventaram as estradas, vamos dizer assim. Eles inventaram isso. São pioneiros em estradas. Lá mesmo em Israel, você vê vários cardos, que é a rua principal que leva à estrada. Lá em Jerusalém, por exemplo, você vê o cardo. Logo começarei a postar vários vídeos, viu? Eu filmei bastante em Israel, muito. Filmei muito em Israel, muitos lugares significativos. Não deu para postar tudo. Eu postei pouca coisa, porque nos lugares onde a gente ficou, não tivemos uma internet muito boa nos hotéis, não. Ficou devendo um pouquinho os hotéis que ficamos esse ano em relação à internet. Como os vídeos são muito pesados, porque são grandes, então não deu para postar muita coisa. E esses dias, estou colocando as coisas em ordem ainda, no trabalho, essas coisas, mas logo, não se preocupe que logo a gente vai soltando 2 vídeos por semana, vocês vão poder ver muitas coisas em Israel, muitos lugares interessantíssimos, e com certeza vão falar ao seu coração. Agora, o que eu digo a vocês é o seguinte: o caminho da Techuvá é o caminho do deserto, gente. Ou seja, o caminho aonde o Eterno fala. Midbar Edaber. Midbar, deserto. Midaber, falar. E onde é que o Eterno fala? O Eterno fala quando o ser humano abre o seu coração para ele com humildade, quando o ser humano volta o seu coração para ele, se arrepende e começa a trilhar o caminho do Eterno. E o caminho do Eterno é pelo deserto. Não são as estradas que foram abertas pelas nações, os caminhos largos que os impérios, a partir de Nimrod, o primeiro governante poderoso da Terra, a partir dele e todos os que o sucederam até hoje, que esse sistema está, não são essas estradas que eles abriram, que tem como ponto de visão para que ninguém saia de perto a Torre de Babel, para que ninguém se espalhe, para que ninguém vá para o deserto, para que todos fiquem ali, nesse mesmo sistema de sempre. Mudam-se os nomes, mudam-se as épocas, mas o sistema é o mesmo. É o mesmo. É a mesma coisa. Religião, apego à religião, apego ao dinheiro, apego às riquezas e apego às lideranças, ao governo, aos líderes humanos, deixando de lado a liderança do Eterno. Deixando, como o próprio povo de Israel fez no livro de Shemuel. Queremos um rei como todas as outras nações. Esses 3 pilares continuam em todos os impérios que vieram após Nimrod, todos que o sucederam, todos os seus sucessores, todos os seus filhos, todos os seus descendentes, entre aspas. O sistema é o mesmo. Os caminhos são os mesmos. Caminhos largos, caminhos bonitos, cheios de atrativos, decorados, que enche os olhos das pessoas. Como o dinheiro, né? Que enche os olhos das pessoas, as riquezas, enche os olhos. Ninguém tem coragem de olhar para o deserto e dizer, não, por aqui é melhor. É para quem tem coragem, é para quem é forte. Quem é forte. E tem no coração
o desejo e o amor pelo eterno, e o desejo de honrá-lo, sem querer receber nada em troca. Esse é o amor verdadeiro. A ponto de olhar, ver o deserto e pensar: olhando com os meus olhos naturais, eu não vejo perspectiva alguma. Mas eu sou forte. Eu tenho fé no eterno. Se esse é o caminho que ele ordenou, esse é o que eu vou. Esse eu vou caminhar. E ele promete que estará conosco todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. E essa, para quem vive no deserto da Techuvá, nos estágios, sabe disso, que ele está conosco todos os dias. Vivemos, acordamos, dormimos, levantamos, sentamos, entramos e saímos, sempre pelo deserto, com essas 10 palavras no nosso coração. Com essas 2 tábuas escritas pelo dedo do Eterno. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. E amarás Adonai, o teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. ואהבת את אדוני אלוהיך, ואהבת לרעך כמוך. E amarás ao próximo como a si mesmo. As 2 tábuas estão nos nossos corações e em todos os passos que damos. São elas que guiam os nossos caminhos. São elas que nos guiam nesse caminho da Techuvá. Bendito seja Adonai para sempre. Aruch Hashem. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman. Elohim é Rei fiel. Ó quão bom, quão prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. É como óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Arão, e flui para o colarinho do seu manto. É como o orvalho do Hermon, que está sobre as montanhas de Sião, porque é ali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida. Para o Hashem. Estamos aqui na fonte de Arode, onde Gideão selecionou os homens para a batalha, que o Eterno indicou. Desses, os guerreiros que ficavam com as espadas e os escudos na mão, isso aqui representando no caso, eles se abaixaram e beberam água assim, sem largar as espadas. Já os outros, que não eram guerreiros, os 300 que foram escolhidos, eles se abaixaram e pegaram água com a mão e bebiam. Pois eles não eram guerreiros, não tinham espada nem escudo nas mãos. E esses foram escolhidos pelo Eterno, pois o Eterno queria mostrar que não precisava de guerreiros para ganhar a batalha, mas sim dele que viria a vitória.
la 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 la
خلصت بني ولا تنفرد